Estamos de volta com mais um episódio de Torta de Climão com vocês. Eu sou Luciano Frontelli. Este programa, este podcast do Partido Verde que tenta falar sobre política, apresentando suas tortas de climão, ou seja, um banquete de especialidades para que você possa degustar e que você possa depois pensar a respeito, possa fazer uma digestão com carinho, mesmo que às vezes incomode um pouco. Até porque nesse programa a gente vai fazer um especial, como estamos fazendo já há 3 semanas, de eleições. As eleições estão se aproximando, acabou essa semana o prazo para você regularizar o seu título de eleitor, então espero que você tenha conseguido, você que irá votar nessas eleições. Você que é candidata, candidato, nessa sua fase de pré-campanha, muita gente já lançando suas pré-candidaturas. Acompanhe mais esse programa para que você possa saber algumas estratégias para que você possa fazer com que a sua plataforma, ou seja, aquilo que você propõe para a sua cidade, possa chegar a mais pessoas e, quem sabe, você possa ser eleita e eleito. Mas dessa vez eu quero trazer uma pessoa de fora do partido, uma pessoa que vai poder contribuir com a gente a partir da sua expertise, a partir do seu conhecimento na área. Hoje a gente vai falar sobre estratégias eleitorais com um convidado para lá de especial. A gente está falando do Paulo Loyola. Ele é estrategista político, entusiasta de memes e fundador do Perifa Lab. Paulo, muito boas-vindas. Dê o seu olá para todo mundo que está acompanhando a gente agora no YouTube e no Spotify. Olá, pessoal, tudo bem? Uma honra muito grande estar aqui. Sou um cara muito fã da pauta ambiental, gosto muito do partido, uma honra muito grande para mim estar aqui representando a Basilab e o Perifa. Bem, eu me apresento rapidinho. Sim, por favor. Eu tenho 38 anos, sou carioca, hoje eu moro em São Paulo. Eu sou administrador de formação, com mestrado em gestão pública. Tenho 2 livros publicados na área de marketing político. Um deles foi disponibilizado gratuitamente no site da RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Eu, inclusive, trabalhei muitos anos na Petrobras, sempre na área socioambiental, então venho desse campo, fiz pós e sempre escrevendo sobre o assunto, sobre risco socioambiental. Meu mestrado também foi sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então eu estou aí também, trabalhei dentro da Petrobras com relatório de sustentabilidade durante muitos anos, então bastante atento ao tema aí nesses últimos anos. Trabalhar relatório de sustentabilidade da Petrobras por si só já é um tema ótimo para uma torta de climão. Mas de hoje não é sobre isso. Hoje é sobre sua experiência, como você falou, como eu apresentei no começo desse programa, sobre essa questão de estratégia eleitoral, estratégia de comunicação, estratégia para poder chegar nas pessoas. Você nos foi indicado, além da sua alta experiência, né, como você já falou um pouco para a gente aqui agora, também sobre sua capacidade de entreter as pessoas, principalmente por meio do humor. Mas o que pode acabar sendo uma ótima estratégia, no sentido que, quando a gente fala de campanha política, quando a gente vai falar de qualquer debate político, tive um pouquinho no nosso último programa, né, com o nosso assessor da deputada Lohana, lá de Minas Gerais, que falar de política em qualquer lugar hoje leva para um lugar muito, às vezes até de dor, um lugar de descontentamento, um lugar de afastamento. Como é que a gente pode se destacar? Como a gente pode ter uma campanha destacada numa realidade cada vez mais polarizada e que se polariza intencionalmente? Qual que é a estratégia que a gente pode... Qual que é o primeiro passo que a gente pode ter dentro de uma estratégia municipal, por exemplo? Bem, eu sempre começo esse tipo de resposta falando que a gente precisa iniciar pelo diagnóstico. Você precisa entender com quem você está conversando. Qual é o perfil desse público, idade, gênero, raça, quais são as orientações sexuais, religião, mas principalmente quais são as dores, quais são os sonhos desse público, para a partir deste lugar conseguir traçar um diálogo mais efetivo com o público. Você mesmo já falou, e eu reforço, a gente hoje vive num momento de economia da atenção, né? A atenção das pessoas está muito disputada, que está levando a gente, dizem alguns autores, para uma sociedade do espetáculo.
Uhum. Nesse lugar também entra muito o humor. Né? Entra o humor nessa situação de vamos combinar que as pessoas não estão querendo, ninguém entra na internet, a não ser que ela trabalhe com política, falando assim, eu quero consumir política agora. As pessoas são impactadas por uma nova maneira de se fazer política, de se discutir política. O humor, ele entra muito nesse lugar, porque uma das coisas que as pessoas buscam é justamente entretenimento, né? Então a pessoa vai lá, ela vai abrir o Instagram para dar uma relaxada, para dar uma distraída, ela vai para o Facebook para se atualizar, para ver o que as pessoas ao lado dela estão pensando, estão falando, o que está acontecendo, para se informar, para se entreter. E o humor, o meme, né, um pouco disso entra muito dentro dessa nova dinâmica, né? Falando de maneira um pouco mais técnica até, depois de um diagnóstico, você precisa começar a planejar, né? Que é como que eu vou falar, quais são os objetivos que eu vou ter ao público, quais plataformas eu vou utilizar, qual é a mensagem central que eu vou utilizar, qual é o arquétipo que vai estar em torno da minha imagem, né? Como é que eu vou projetar essa imagem para o meu público, com qual regularidade eu vou falar, e aí prestar atenção em coisas muito práticas e técnicas do processo também, que é, bem, aonde está seu público? A gente sabe que se é um público, por exemplo, classe B e C, de 30 a 40 anos, esse público muito possivelmente está no Instagram. Se a gente está falando de classes C e D mais periféricas, é muito possível que eles já estejam mais no Facebook, no Quai, por exemplo. As gerações mais novas estão ali ocupando o TikTok, ainda que aquela rede venha tendo cada vez mais pessoas mais velhas ocupando. Eu tenho o Twitter, que também tem uma faixa muito forte ali entre 25 e 45 anos, e que são majoritariamente políticos, militantes, formadores de opinião. Então, a gente precisa entender muito de toda essa dinâmica para, a partir daí, conseguir produzir um conteúdo que, de fato, impacte o nosso público. Agora, uma coisa que eu tenho defendido muito, Luciano, é que a gente tenha uma linguagem simples. Eu escrevi um artigo para, salvo engano, foi para o Brasil 247, agora eu não vou me lembrar exatamente, mas eu posso mandar ele depois, mas onde eu falo aqui, pessoal acessar. Onde eu falo justamente da necessidade da gente simplificar a linguagem e da gente atuar com emoção. Por quê? As pessoas, elas não entendem número, né? Vamos falar de uma pauta que é muito cara para o PV, que é uma pauta que eu trabalho aí nos últimos 20 anos, pelo menos, eu venho acompanhando isso, que é a pauta de mudança climática. O nome mudança climática já não ajuda, né? Agora, quando a gente simplifica essa linguagem, quando a gente fala de calor, de chuva, de inundação, as pessoas já começam a entender porque isso faz parte do dia a dia delas, né? Por exemplo, as pessoas entendem muito pouco número. Eu lembro que muitas vezes dentro da minha militância ambiental, a gente falava, olha, a temperatura do planeta vai aumentar 2 graus. As pessoas vivem numa realidade que elas têm uma variação de 15, 20 graus dentro de um dia, então o que é mais 2 graus para elas, sabe? Você não consegue dar a dimensão adequada do tamanho do problema. Então, simplificar a linguagem e não só simplificar, né? Como eu já falei, isso tudo tem que ser feito dentro de um processo de estratégia, mas é importante a gente entender também que a gente está hoje numa sociedade hiperconectada, né? Dentro dessa sociedade hiperconectada, eu já não tenho mais uma dinâmica de comunicação de massa, né? Que eu tinha antigamente ali meia dúzia de famílias que controlavam todo o fluxo de comunicação do país e que decidiam ali o que é notícia, o que não é notícia. Eu tenho uma dinâmica agora que, para fazer a minha informação chegar na ponta, eu preciso cuidar do meu ecossistema. Eu preciso cuidar de uma série de produtores de conteúdo, muitas vezes produtores menores,
Porque nessa nova dinâmica hiperconectada, o conjunto de múltiplos produtores de conteúdo se torna até mais importante, mais relevante do que um único ator central grande. Inclusive, a própria plataforma do Instagram anunciou mudanças essa semana mesmo, orientando que vai aumentar o alcance de páginas menores e diminuir o alcance de páginas muito grandes. Reforçando ainda mais isso que eu tenho falado. Então, por exemplo, para vocês, enquanto partido, por exemplo, muito importante treinar a militância nesse processo de produção de conteúdo, de estratégia, de diagnóstico, desse entendimento, de métrica e tudo mais, para que a gente possa, de fato, conseguir fazer com que a mensagem chegue no público que a gente sabe que precisa chegar, né? A minha preocupação, só quando você coloca essa questão de... bom, a gente falou um pouquinho de memes, né? Como que a gente foge um pouco dessa polaridade a partir de um diagnóstico, a partir de entender sua base. E você falou bastante do humor. Como é que a gente também não cai na armadilha de despolitizar demais também ao fazer esse conteúdo para atrair pessoas, né? Porque, querendo ou não, as pessoas vão ser candidatas depois, e o meu receio é o quanto que a gente também reforça uma lógica de despolitização das pessoas, né? Pode ser usar humor, mas como é que a gente não cai numa página de humor e continua sendo uma página de uma pessoa que quer ser uma pessoa política, né? Como que o humor fica uma ferramenta e não uma persona da pessoa de repente, né? Como que a gente evita esses vícios, esses riscos durante o pensar a produção desse conteúdo? Bem, essa pergunta ela não é simples, eu vou dar alguns passinhos atrás. E para isso, o despolitizar, até por uma questão de significante mesmo, a gente tem que tomar um risco para não partir do princípio que as pessoas estão politizadas. Elas não estão, né? Então, eu vejo o meme, o humor e esse processo como uma porta de entrada para o conteúdo, na verdade. Tá? Já tem algumas pesquisas mostrando que muita gente se informa através de memes. Né? Cada vez mais você tem pessoas que estão... Porque a pessoa não vai abrir... Muita gente não abre um site de jornal. Então, assim, ela só vai consumir aquele tipo de conteúdo mesmo. E aí, vamos trazer uma outra complexidade para esse processo. Dos países da OCDE, mesmo entre os países da América Latina, o Brasil é um dos que menos lê. Tá? Ou seja, se eu tenho um conteúdo super robusto, em texto, desenvolvido, com termos mais acadêmicos, com termos mais... Eu estou falando de um processo que não chega na população, não chega em quem tem que chegar. Tá? Eu estou falando de um país que só 19% da população tem nível superior, por exemplo. E desses 19%, muitos são em áreas que, por exemplo, não tem nada a ver com a área de que você está falando. Sim. Então, se a gente for, sei lá, para biológicas, isso não deve dar 3%, 4%, 5%. Né? Então, a gente precisa entender que o nível educacional do país é muito baixo, que o consumo de leitura do país é muito baixo e que os algoritmos estão gerados para te oferecer conteúdos muito curtos. Agora, você pode usar essas estratégias como uma isca para trazer as pessoas para algo um pouco mais elaborado. Porém, dentro do marketing político, o que a gente vê, sabe e conhece é que muito mais impacto do que um longo conteúdo, mesmo que ele seja lido e absorvido com tempo de qualidade, é a repetição deste processo. E é aí que o meme entra de maneira para efetivar o convencimento, para trabalhar no campo da opinião das pessoas. O que mais nos importa é, de fato, essa repetição massiva do tipo de conteúdo, para que essa repetição gere uma sensibilização no público. Então, quando a gente está falando de comunicação, dificilmente a gente vai falar de uma bala de prata. Tá?
Como uma Agora, receita de bolo, né? exato, exato. É muito mais sobre massificar o processo, mas repara, não é aquele mesmo tipo de massificação que a gente tinha na era de ouro do rádio ou da TV. É uma massificação múltipla, é uma massificação que vem de múltiplas fontes, é uma massificação de um processo que está conectado em rede. É assim que essas coisas, de fato. Por que é tão difícil fugir do que a gente tem costumado chamar de polarização? Ainda que o conceito clássico de polarização seja, para a ciência social, o desejável para a democracia. Você tem povos que dialogam, que discutem, e é a partir desta discussão que você constrói, que é diferente do que tecnicamente uma professora que eu admiro muito, chamada Letícia Cesarino, inclusive gostaria muito de indicar o livro dela, e para quem também não tem muito tempo aí, ou paciência para a leitura do livro, tem algumas lives com ela no YouTube da Basilab. Ela tem um termo chamado cismogênese. A cismogênese é o preocupante, né, em termos do que a gente está falando de polarização, que é quando os lados se afastam tanto, se radicalizam tanto, que a coisa se torna efetivamente agressiva. Então, tentar buscar algo que caminhe para este centro é efetivamente desejável, ainda que não tenha sido essa dinâmica que a gente está vendo efetivamente ao longo dos últimos anos, essa capacidade de diálogo, né? Mas, enfim, eu acho que tentando te responder de maneira um pouquinho mais ampla é isso. Tá, e o que você acha, então, que seria um... vamos dizer que eu sou um candidato, né? Sou um pré-candidato, tô vendo aqui as lives do partido, eu já vi que eu tenho que identificar quem fala sobre a minha imagem, que a gente conversou com a Raíssa, a gente já viu que eu tenho que consumir bastante conteúdo para ter ideia sobre quais conteúdos eu quero fazer, que eu me identifico na nossa conversa do último programa. Você está falando sobre diagnósticos também, e traz aqui essa questão do meme. Como que a gente pode usar? Qual que é o exemplo prático disso? Você tem algum exemplo prático da gente, de pessoas, de casos de sucesso, onde pessoas ou organizações que se utilizam muito disso para conseguir levar sua mensagem para mais pessoas, que se utilizam dessa ferramenta para conseguir o seu objetivo final ali, de alcançar pessoas e furar o algoritmo? Eu vou citar, inclusive, um quadro do partido, que você mesmo citou no início aqui da nossa conversa. A Lohana, hoje, para mim, é um dos melhores exemplos que trabalham nesse sentido. Ela fez um meme usando um quadro de Simpsons, que é uma adaptação ali do desenho, dizendo assim, o Bart falava assim, esse é o ano mais quente das nossas vidas. Aí o quadrinho de baixo, o ano mais quente das nossas vidas até agora. Repara que isso é muito eficaz enquanto comunicação. Falar, olha, não só está muito quente, está batendo recorde de temperatura, vai seguir aumentando. E por você ter a referência cultural, por ter a questão do humor, por ter ali a imagem falando junto com o texto, tudo isso se conecta dentro da mensagem, reforça a mensagem, do que um texto puro, num fundo branco, que tem menos força, tem menos possibilidade de superar essa economia da atenção, essa economia do espetáculo. Inclusive a Tabata utilizou esse mesmo meme depois, Tabata que usa muito bem esse processo também, Tabata Amaral, né? Enfim, entre vários outros, tem um candidato que é um vereador de Embu das Artes, chamado Abdan Henrique, muito hábil também com esse processo dos memes. A comunicação da Camila Jara, do PT do Mato Grosso, usa bastante a linguagem também. Você tem o Amon Mandel, que é um jovem, foi o deputado federal mais votado proporcionalmente do país, fazendo um trabalho muito bom com memes também. Hoje você tem inclusive o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Uns bem toscos, inclusive, o que ele posta às vezes, né? Tipo, Oi?
Tem uns bem toscos que ele posta às vezes, inclusive. Nada. Funcionam muito bem, né? Funciona muito bem, justamente por causa dessa... Vou voltar, vou recuperar alguns pontos que eu já comentei, mas lembrando que o reforço é importante, né? Você tem ali uma referência cultural, ele usou a Madonna para falar do desempenho econômico do país. Os posts dele com melhor desempenho são os posts que têm base em anime, que tem um público super fiel, super forte, que chega ali e consome aquilo de uma maneira que não consumiria se fosse outro formato. Então chega na galera mais jovem. As pessoas, elas não entendem números. Não entendem números. Vou voltar nos dados de ensino superior, vou voltar nos dados do problema educacional do país, para lembrar, as pessoas não vão entender que o PIB cresceu 2,8% e foi 4 vezes maior do que a expectativa do mercado, ou que a inflação fechou em 4,62%, ou que a renda cresceu quase 12%, o maior aumento desde o Plano Real. Isso não interessa para as pessoas. Não é que não interessa, mas elas não entendem. Esses dados não chegam nela. E aí isso me leva, na verdade, a outro ponto. É necessário usar, hoje, a emoção dentro do texto. O texto sem emoção, o texto puro, o texto fático, o texto jornalístico clássico, ele tem um tipo de público que hoje é muito restrito. Você vê que mesmo a imprensa tradicional, né, através dos seus colunistas, através dos nomes que os representam, dos seus editoriais, cada vez mais usam a emoção, cada vez mais usam aquele título chamativo, porque a atenção das pessoas está em disputa o tempo inteiro. A gente tem um país onde, até 10 anos atrás, eu tinha quase metade das pessoas hoje que estão conectadas à internet. O Brasil quase dobrou em termos de pessoas conectadas à internet em 10 anos. A velocidade na mudança das coisas está muito grande. Na última eleição, eu não tinha ChatGPT, Midjourney, não tinha inteligência artificial generativa gratuita, que nem eu tenho agora. Se a gente for... Por exemplo, eu na última eleição consegui patrocinar Google e YouTube. Essa eleição não vai ter mais patrocínio Google e YouTube. As coisas estão mudando muito rápido. Os algoritmos mudam toda hora. E falando nisso do Google, acho que o X também não vai ter anúncio de... Nunca teve. O X nunca teve. O X não mudou nada porque ele nunca foi permitido nele impulsionamento de conteúdo político. Tá. E qual que é o impacto, então, dessa mudança no Google para essa eleição? Chegaram a fazer uma análise? Os candidatos investem ali muito em SEO, né, em site, em artigo, em tráfego pago, inclusive para mudar ali o tipo de resultado que aparece sobre ele, né, para que o resultado positivo venha em primeiro lugar. Vai ficar mais difícil fazer isso sem tráfego pago, bem mais difícil fazer isso sem tráfego pago. Além disso, quem está uma base para YouTube, para ser recomendado ali pela própria plataforma, vamos lembrar que não só o que está acontecendo é com tráfego pago. O algoritmo em si está mostrando menos conteúdo. Eu tive acesso a alguns estudos recentes mostrando que a média de engajamento com conteúdos políticos caiu 20% nesses últimos 2 anos. Isso já é uma modificação do algoritmo orgânico da plataforma, para além das dificuldades colocadas no tráfego pago. No período eleitoral, já foi super difícil patrocinar, mesmo pela Meta em 22, porque você tem quase ali 1/3, 1/4 da imagem que está ocupada por um rótulo. Aquilo é chatíssimo para quem está consumindo. Né? Se a pessoa tem ali quase 1/4 da imagem dominada por algo, está dizendo, olha, isso é uma propaganda política, toda a parte neural dele já fica bloqueada para aquele processo.
Então, fica mais caro capturar o dado, fica mais caro dialogar diretamente com o público. Essas são, sem dúvida, alterações que vão impactar muito diretamente a eleição desse ano. A gente está chegando no final do nosso episódio, só temos mais algumas perguntas, mas lembrando, você que está aqui até agora, falando em YouTube, está assistindo por aí? Lembra de se inscrever no canal. Às vezes você está assistindo, está aparecendo para você, você não está inscrito, não está inscrito ainda. Então dá uma verificada se você está inscrito no canal. Lembra de apertar o sininho aí. Se você gostou do conteúdo, deixa um like, faz diferença, né? Você quer participar do debate? Deixa um comentário para a gente poder entender qual que é a sua opinião a respeito. Se você tem algum caso de sucesso, se tem alguma dúvida, deixe um comentário também no nosso conteúdo para que a gente possa ler, acessar e comentar aqui também durante os nossos programas. Paulo, então, dito tudo isso, você acredita realmente então que a internet será um espaço imprescindível para ter uma campanha de sucesso nas eleições desse ano? Sem nenhuma dúvida, e isso não tem passo atrás. O que me parece ser uma diferença que vem se consolidando ao longo dos últimos anos é que o papel do contato direto com o público ele vai se tornar cada vez mais significativo nesse processo. Contato direto pelo WhatsApp, contato direto pelo Telegram, os canais, né? O pessoal que tem canal no Instagram, aquilo ali entrega para todo mundo que é inscrito. Então, essas técnicas de contato mais direto com o público, ele vai ajudar muito a superar esses problemas algorítmicos, né? Agora, sem nenhuma dúvida, a gente hoje tem um percentual superior a 90% da população conectada, ainda que com baixa qualidade, mas conseguem se conectar, muitas vezes usam um Wi-Fi público, até áreas remotas estão com acesso à internet de maneira bastante acessível até. Então, não tem passo atrás nesse processo, do meu ponto de vista. E aí, bom, a gente sabe que não tem uma receita de bolo, como a gente comentou, não tem faça um curso de 3 meses e ganhe sua eleição, mas o que você acha que, na sua experiência, com tudo isso que você trouxe de estudo, de leitura que você comentou com a gente, para resumir, o que não pode faltar? Eu vou ser candidata, esse ano, já estou na minha pré-campanha, o que eu preciso fazer para poder entrar mesmo de cabeça nessa campanha também na internet? Talvez eu já seja um líder comunitário, talvez eu já tenha alguma atuação na minha escola, eu sou um professor, algo assim. Na internet eu estou meio fraco ainda. O que não pode faltar? Você precisa profissionalizar, porque eu posso dar a resposta curta ou a resposta longa. Eu vou começar com a resposta curta. Você precisa profissionalizar o seu processo de comunicação, não adianta. Seu sobrinho não vai resolver, seu vizinho não vai resolver, seu amigo de infância não vai resolver, porque esse é um processo que demanda investimento, como eu falei, está mudando tudo muito rápido, o tempo inteiro, de um ciclo para o outro já está tudo mudando. Então, assim, não vai ser alguém curioso, não vai ser alguém que não estudou, não vai ser alguém que não acompanhou a velocidade da mudança desse processo que vai resolver seu problema. Então, evitem muito curiosos, evitem muito o pessoal do marketing que não é da política, porque tem uma série de especificidades do uso da emoção, da conexão com o público, de como introduzir um problema, que são, na verdade, poucas pessoas no Brasil hoje que estão aprofundadas, de fato, nessa temática para conseguir se conectar com o público, sabe, Luciano? Se eu tivesse que dar a resposta longa, isso ia passar por um bom diagnóstico, um bom planejamento, pelo uso de métricas, por um trabalho de mobilização digital, captura de dado, relacionamento contínuo com o seu público, um trabalho de planejamento de comunicação adequado, atração de voluntário, um grupo político forte, busca de recursos. Campanha, eu costumo dizer que não é uma ciência de foguete, ela não é uma ciência complexa, mas ela é extremamente trabalhosa, tá? Ela demanda, de fato, muita gente fazendo. Hoje você tem cada vez menos possibilidade. Por exemplo, em 2018,
eu usei muita automação de resposta, de seguir gente e tudo mais. Não dá mais para fazer esse tipo de coisa. As próprias plataformas barraram, não estou nem falando da lei eleitoral, tá? As próprias plataformas estão criando cada vez mais dificuldade para determinadas atuações. Então, não vejo outro caminho que não seja olhar para a comunicação como investimento, tá? E aí não adianta. É um trabalho que não é um trabalho de curto prazo, não é um trabalho que se faz do dia para a noite, não é um trabalho que você consegue resolver de maneira superficial. Tá? O que a gente tem, na verdade, é uma grande necessidade de profissionalizar esse processo. E aí já convido vocês a acompanhar os canais da Basilab no Instagram ali, Basilab_CC, quem quiser me acompanhar também no Instagram, @peloyola, no Twitter, @pauloloyola, e tem o canal da Basilab no YouTube. Peço que vocês coloquem os links aí pro pessoal depois, para que todo mundo possa... A gente dá dica todos os dias, dando dicas e fazendo análise. A gente faz muita raspagem de dados para que as pessoas possam analisar o cenário, ver como as coisas estão acontecendo. No site da Basilab, vocês têm vários materiais gratuitos, tem até livro gratuito, tá? No www.basilab.cc, e lá vocês vão ter diversos materiais. A gente está lançando aí em breve como utilizar o ChatGPT, campanhas progressistas, evangélicas, então muita coisa aí que vai estar disponível lá para você. Poxa, Paulo, muito obrigado. Você que então quer pré-candidata, ou agora você está vendo esse programa depois, já está em período aí, quase chegando na campanha. Se você ainda não fez o que a gente está conversando, corra fazer. Como o Paulo disse, se você topou esse desafio, que nem eu topei uma vez, de entrar numa campanha eleitoral, faça todos esses passos, porque é realmente interessante, senão vai chegar lá na frente, a eleição vai acabar, eu posso apostar com você, que vai chegar alguém e você vai falar assim, nossa, eu não sabia que você era candidato, senão eu teria votado em você. Porque as pessoas precisam saber que você é candidato, Então, use todas as ferramentas possíveis para que a sua mensagem, para que você possa chegar nessas pessoas. Porque, querendo ou não, dependendo de onde você mora, você não vai conseguir andar na cidade inteira. Mas, pode acreditar, como o Paulo disse, a maioria das pessoas vai ter acesso à internet. Eu trabalhei com comunicação e humor lá atrás, para falar de crise climática, e posso comprovar que realmente é uma coisa que funciona, que chega nas pessoas, que realmente ajuda a gente a falar do assunto e quebrar barreiras, né? Mesmo esse assunto, hoje, também é colocado de um ponto de vista polarizado, como se fosse de uma bandeira progressista ou não, quando você vê pessoas de vários espectros falando e trabalhando sobre esse assunto. O que acontece é que a gente não consegue se comunicar com elas, não consegue falar com o que elas estão passando, a área de trabalho que elas querem. Tem muito emprego hoje nessa área, que você pode conversar, que você pode dizer que você vai trazer como plataforma para a cidade, né? Enfim, tem muito assunto. O Paulo deu a dica de você acessar a Basilab, continue acessando nossos conteúdos aqui no canal do Partido Verde, e o nosso programa vai ficando por aqui. Mas lembrando que a gente chega até aqui graças a toda uma rede de parceiros do Partido Verde. A gente tem aqui, nós estamos falando da Fundação Verde para Herbert Daniel, da Juventude do Partido Verde, do PV Diversidade, do PV Mulher, Afroverdes e muitos outros parceiros e parceiras. Lembrando que esse é um programa realizado pela Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde e tem a produção da Pro Empresa. Você gostou desse conteúdo? Compartilhe com as pessoas. Você trabalha com alguma campanha? Compartilhe com as pessoas. Lembre de se inscrever, e a gente vai soltar alguns cortes desse programa durante a semana, para que você possa também compartilhar com algumas outras pessoas e, de repente, assistir num intervalo e outro, caso não dê para assistir o programa inteiro de uma vez. No mais, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente volta com mais um programa de especial de eleições, porque a gente quer ter muitos e muitas candidatos e candidatas eleitos do Partido Verde esse ano em todas as cidades do Brasil. Muito obrigado. Até a próxima.